Eu nunca fui do tipo que acredita em pressentimentos. 72 anos vividos me ensinaram que a vida não avisa. Ela simplesmente chega, bate na porta e derruba tudo que você construiu com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto sacrifício. Mas naquela noite de quinta-feira, quando o relógio marcava exatamente 11 horas e 42 minutos e eu deitei a cabeça no travesseiro, algo me incomodou. Uma coceira na alma. Um peso no peito que eu não soube nomear. Fechei os olhos e pensei que era cansaço. Pensei que era a idade. Pensei em tanta coisa errada. Não pensei no meu neto. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. O nome dele é Mateus. Tem 4 anos, olhos castanhos grandes como 2 azeitonas maduras e um jeito de sorrir que parece que o sol decidiu aparecer antes da hora. Desde que minha filha Renata trouxe ele ao mundo, eu fui avó de corpo e alma. Não tinha meio termo comigo. Mateus era o centro, era a razão, era a parte mais bonita de uma vida que já tinha visto coisa demais. Renata é minha filha do meio. Tem 34 anos, cabelos escuros igual ao pai dela, que Deus o tenha, e uma teimosia que sempre me assustou. Quando ela me disse que ia se casar com Fábio, eu fiz o que toda mãe faz. Sorri por fora e rezei por dentro. Fábio era daqueles homens que encantavam na primeira conversa. Voz mansa, terno, bem passado, aperto de mão firme. Mas existe uma coisa que a vida me ensinou, com cicatrizes e não com palavras. Homem que performa demais no começo, esconde algo no meio. Eu guardei esse pensamento para mim. Não era meu lugar. Renata era adulta, apaixonada, livre. Quem era eu para colocar sombra em cima de sol? Mas o sol foi escurecendo aos poucos. E eu fui vendo. Eles se casaram numa tarde de abril, há 6 anos. Cerimônia bonita, flores brancas, bolo de 3 andares. Eu chorei de emoção genuína porque Renata estava radiante. O tipo de radiância que só aparece quando a pessoa acredita de verdade que encontrou o lugar certo. O primeiro ano foi tranquilo. O segundo também, pelo que eu via de fora. No terceiro, Mateus nasceu. E foi aí que a máscara de Fábio começou a rachar nas bordas. Eram coisas pequenas no começo. O tipo de coisa que, isolada, não parece nada. Fábio chegava tarde, sem explicação. Fábio respondia a Renata com aquele tom seco, cortante. O tipo de voz que não grita, mas machuca mais do que grito. Fábio olhava para o filho com uma distância estranha, como se aquela criança fosse um projeto que não tinha saído como planejado. Eu perguntei para Renata uma vez, só uma vez, se estava tudo bem. Ela me olhou com aqueles olhos escuros do pai e disse: "Mãe, não inventa problema onde não tem." Engoli. Fiz o que mãe faz. Continuei presente sem me intrometer, mas continuei observando. Você já teve aquela sensação de que está olhando para uma fotografia e percebendo aos poucos que tem algo errado na imagem, que parece normal à primeira vista, mas quanto mais você olha, mais alguma coisa não fecha? Era assim que eu me sentia cada vez que visitava a casa deles. A casa era bonita. Um sobrado no bairro Jardim das Acácias, aqui em Curitiba. 3 quartos, quintal com grama, uma cozinha grande que Renata adorava. Tudo no lugar. Tudo limpo, tudo arrumado demais. Arrumado demais é o tipo de coisa que me preocupa. Quando tudo está perfeito por fora, eu fico curiosa sobre o que está escondido por dentro. Mateus sempre me recebia correndo. Me abraçava pelas pernas, enterrava o rosto na minha barriga e ficava ali quieto por uns segundos. Aquele tipo de quieto que criança de 4 anos não costuma ficar. Criança de 4 anos é movimento, é grito, é bagunça. Quando uma criança fica quieta demais no abraço da avó, ela está dizendo algo que ainda não tem palavras para dizer. Eu apertava ele, fechava os olhos e sentia aquele peso no peito aparecer de novo. Foi minha vizinha, Dona Conceição, que me deu a ideia da câmera. Eu jamais teria pensado nisso sozinha. Não sou da geração de câmeras escondidas, de aplicativos, de monitoramento. Sou da geração de conversa, de olho no olho, de sentar à mesa e resolver. Mas Dona Conceição tem uma filha que trabalha com tecnologia em São Paulo. E numa tarde de domingo em que estávamos tomando café na varanda dela, ela me contou que a filha tinha instalado uma câmera no quarto do neto dela para monitorar se ele dormia direito à noite. "É pequenininha, Helena," ela disse, segurando o dedo indicador e polegar a centímetros um do outro. Do tamanho de uma borracha,
Conecta no celular, você vê tudo em tempo real. Eu ouvi aquilo e não pensei nada naquele momento. Mas 3 dias depois, quando Renata me ligou às 11 da noite chorando e disse que Mateus tinha tido mais um pesadelo e que ela não estava conseguindo dormir direito fazia semanas, aquela conversa com Dona Conceição voltou como uma luz acendendo no escuro. Eu disse para Renata que ia lá ajudar, que ficaria uns dias com eles para aliviar a carga. Ela hesitou. Depois disse que sim. E Fábio? Ele não disse nada. Só me olhou quando cheguei com aquele sorriso de sempre, aquele aperto de mão de sempre, e me mostrou o quarto de hóspedes como se eu fosse uma visita educada que ele estava apenas tolerando. Eu sorri de volta, coloquei minha mala e no bolso da minha blusa de algodão azul guardei a câmera que eu tinha comprado naquela manhã numa loja de eletrônicos no centro. Instalei no quarto de Mateus numa tarde em que Fábio tinha saído para o trabalho e Renata estava no banho. Levei 4 minutos. A câmera era tão pequena que ficou praticamente invisível dentro da prateleira do guarda-roupa, entre um livro de histórias e um elefantinho de pelúcia cinza. O aplicativo no celular funcionava simples. Eu abria e via o quarto em tempo real. Podia até configurar para gravar automaticamente se detectasse movimento. Configurei para gravar. Naquela noite, jantamos os 4 juntos. Fábio falou sobre trabalho, sobre uma viagem que talvez fizesse no mês seguinte. Renata servia, sorria, pedia para Mateus comer o brócolis. Eu observava. Às 8h30, Renata levou Mateus para dormir. Eu ouvi ela cantando baixinho no quarto dele, aquela música de ninar que a minha mãe cantava para mim e que eu cantei para ela e que ela estava cantando para o filho. Existe algo muito bonito e muito triste ao mesmo tempo nessa corrente que passa de geração em geração. Às 10 da noite, fui para o quarto de hóspedes. Deixei o celular na mesa de cabeceira, o aplicativo aberto. Às 11h42, fechei os olhos. E às 3h14 da manhã, meu celular vibrou. Movimento detectado. Eu acordei com o coração acelerado, sem nem saber direito por quê. Peguei o celular no escuro, a tela iluminando meu rosto, e abri o aplicativo. O que eu vi naquele momento fez meu estômago virar. Fábio estava dentro do quarto de Mateus. Eram 3h da manhã. Renata dormia. A casa estava quieta. E ele estava lá, parado ao lado da cama do filho de 4 anos, num silêncio que não era de pai verificando se o filho estava bem. Era um silêncio diferente. O tipo de silêncio que gela. Eu me sentei na cama, as mãos tremendo, os olhos colados na tela de 5 polegadas. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo na própria cabeça. Fábio ficou ali por quase 8 minutos. Não acendeu a luz. Não tocou em Mateus. Ficou parado, olhando. E então saiu. Fecha a porta devagar, sem barulho, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Eu fiquei sentada naquela cama até o sol nascer, com o celular nas mãos, assistindo o quarto vazio do meu neto, tentando entender o que tinha acabado de ver, tentando entender se era o que eu estava pensando, rezando com todas as forças que eu tinha para que não fosse. Antes que eu conte o que descobri nos dias seguintes, preciso que você entenda uma coisa sobre mim. Sou Helena Braga, 72 anos, viúva há 11. Criei 3 filhos praticamente sozinha depois que meu marido Arnaldo adoeceu e não se recuperou. Trabalhei como professora de português por 38 anos numa escola pública aqui no Paraná. Corrigi mais de 40.000 redações. Li histórias de vida que fariam qualquer pessoa chorar. Mas nada, absolutamente nada que eu li ou vivi me preparou para o que aquela câmera me mostrou. Porque nos dias seguintes, ela mostrou mais. Toda noite, entre 2 e 4 da manhã, Fábio entrava naquele quarto, sempre quieto, sempre no escuro, sempre por minutos que não se justificavam. E numa única noite que vai ficar gravada na minha memória, enquanto eu tiver fôlego, ele entrou carregando alguma coisa na mão. Eu aumentei o zoom, tentei enxergar melhor na escuridão granulada da gravação. Era um copo. Ele foi até a cama de Mateus, curvou levemente e ficou ali por um instante. Depois saiu. Na manhã seguinte, Mateus acordou diferente, mais lento, mais apagado, com aquela sonolência pesada que não combinava com uma criança de 4 anos num dia de sol. Renata disse que ele devia estar pegando um resfriado. Eu não disse nada.
Mas por dentro, alguma coisa em mim quebrou. Se você tem filhos, se tem netos, se tem alguém que ama de verdade, você sabe o que é aquele medo que não tem nome. Aquele medo que não é sobre você, que é sobre ver alguém pequeno, indefeso, que depende de você para estar seguro, e perceber que talvez você tenha falhado em protegê-lo. Eu passei aquela manhã sentada na cozinha com uma xícara de café frio na frente, olhando para o Mateus que brincava devagar no tapete da sala e me perguntando como eu tinha demorado tanto para perceber. Quanto tempo estava acontecendo aquilo? Desde quando? E a pergunta que mais doía: o que estava dentro daquele copo? Eu precisava saber, mas precisava saber da forma certa, sem alertar Fábio, sem assustar Renata antes de ter certeza, sem destruir uma família por cima de uma suspeita, que eu ainda rezava para que pudesse, ter uma explicação inocente. Mas avós que criaram filhos sozinhas e passaram 38 anos ensinando os jovens a pensar não são ingênuas. Eu sabia o que tinha visto, e eu sabia que não ia descansar enquanto não soubesse a verdade completa. Naquela tarde, enquanto Fábio estava no trabalho, e Renata saiu rápido para buscar remédio na farmácia para a tosse que Mateus tinha desenvolvido, eu fiquei sozinha com meu neto por 40 minutos. Sentei no tapete com ele, peguei o elefantinho cinza, fingi brincar. E baixinho, do jeito mais natural que consegui, perguntei: Mateus, o vovô Fábio vem te ver quando você dorme? Ele não levantou os olhos dos blocos de montar, mas parou de encaixar as peças. Por 3 segundos ficou completamente imóvel. Depois olhou para mim com aqueles olhos castanhos grandes e disse uma única palavra: sim, e voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Mas as mãos dele tremiam. Mãos de criança de 4 anos. Tremendo. Eu segurei o elefantinho com tanta força que quase rasguei a pelúcia. E naquele momento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que custasse. Não importava quem eu precisasse enfrentar. Não importava se Renata ficasse com raiva de mim, se a família se despedaçasse, se eu perdesse tudo que achava que tinha. Mateus não dormiria mais uma noite naquela casa sem que eu soubesse exatamente o que estava acontecendo. E Fábio, fosse lá o que ele estava fazendo, ia ter que me enfrentar. 72 anos, viúva, professora aposentada. Mas a avó. E a avó não recua. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aperta o botão vermelho ali embaixo, porque o que vem a seguir nessa história vai te deixar sem palavras. E você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, eu fiz 3 coisas. Primeiro, baixei todas as gravações dos últimos 5 dias para o meu celular e mandei por e-mail para mim mesma, cada segundo, cada entrada noturna. Segundo, escrevi num papel, com letra firme de professora que passou décadas corrigindo prova, tudo o que tinha observado, com data, com hora, com descrição. Dobrei o papel e guardei dentro da minha carteira velha de couro marrom que carrego desde que meu marido me deu de presente nos nossos 20 anos de casamento. Terceiro, procurei no celular o número de Dona Sônia. Dona Sônia é pediatra. 70 anos, aposentada há 2, mas com uma cabeça que nenhuma aposentadoria apaga. Fomos colegas de faculdade há mais de 45 anos. Nos perdemos por décadas. Nos reencontramos há 7 anos numa missa de 7º dia. O tipo de amizade que o tempo não consegue acabar de verdade. Mandei uma mensagem curta. Sônia, preciso falar com você amanhã cedo. É sobre uma criança. É urgente. Ela respondeu em 2 minutos, mesmo sendo meia-noite. Estou aqui. Qualquer hora. Olhei para o teto do quarto de hóspedes por um longo tempo. Do quarto de Mateus, lá no fundo do corredor, não vinha nenhum choro. Só silêncio. E dessa vez, o silêncio era o barulho mais assustador que eu já tinha ouvido na minha vida inteira. Acordei antes do sol naquela sexta-feira. Não foi um acordar tranquilo, daqueles em que a pessoa abre os olhos devagar e ainda guarda por alguns segundos a paz do sono. Foi um acordar de golpe, como se o meu próprio corpo soubesse que não havia tempo para descanso. O teto branco do quarto de hóspedes estava ali, frio, indiferente, e eu já estava sentada na cama antes de entender direito onde estava. O celular marcava 5h11. Abri o aplicativo antes mesmo de me levantar. O quarto de Mateus estava quieto. Ele dormia de lado.
o elefantinho cinza enfiado debaixo do braço, o rosto afundado no travesseiro com aquela paz de criança que ainda não sabe o tamanho das coisas ao redor. Fiquei olhando para aquela imagem por uns 2 minutos, só olhando, gravando na memória. Depois fechei o aplicativo e fui ao banheiro lavar o rosto com água fria. Me olhei no espelho por 1 segundo. 72 anos olhando de volta para mim, cabelos brancos presos num coque improvisado, as rugas nos cantos dos olhos que meu marido Arnaldo chamava de marcas de quem sorriu de verdade. Eu tinha sorrido muito, tinha chorado também, tinha enterrado o marido, tinha criado filho sozinha, tinha sobrevivido a coisas que achei que não sobreviveria, mas nunca tinha olhado no espelho com aquele peso específico, o peso de saber que uma criança que você ama pode estar em perigo dentro da própria casa e que a pessoa que deveria protegê-la pode ser exatamente quem representa o perigo. Saí do banheiro, voltei para o quarto, peguei o celular e liguei para a dona Sônia. Ela atendeu no segundo toque. Já estava acordada. Nos encontramos numa padaria a 6 quarteirões da casa de Renata. Eu disse a Fábio, quando ele desceu para o café da manhã, que ia dar uma volta, que precisava de ar. Ele assentiu sem levantar os olhos do celular. Renata me olhou com aquela expressão de filha que conhece a mãe, aquele olhar que mistura carinho com uma pitada de preocupação que ela mesma não sabe nomear, mas não perguntou nada. Renata aprendeu desde cedo a não empurrar quando eu estava determinada. Sônia já estava lá quando cheguei. Cabelos curtos e completamente brancos, óculos de armação vinho, uma xícara de café na frente que ela ainda não tinha tocado. Me levantou quando me viu entrar, me abraçou com aquela força de médica que passou décadas abraçando família de paciente e ficamos ali por um instante, sem precisar dizer nada. Sentamos. Eu coloquei o celular na mesa entre nós duas e contei tudo. Não pulei nada. Contei desde o pressentimento na primeira noite, a câmera, as entradas no escuro, o copo, a sonolência de Mateus e, por último, aquele tremor nas mãos pequenas do meu neto quando eu perguntei sobre o pai. Sônia não me interrompeu uma vez sequer. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 15 segundos. 15 segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Então ela tirou os óculos, limpou com a bainha da blusa e disse: "Helena, você foi certa em me ligar." Ela falou devagar, com aquela voz de quem escolhe cada palavra com cuidado. Me explicou que a sonolência excessiva em crianças pequenas podia ter muitas causas. Podia ser viral, podia ser distúrbio do sono, podia ser anemia, mas podia ser outra coisa também. E que a combinação do que eu tinha descrito, a entrada noturna, o copo, o comportamento alterado de manhã, o tremor, merecia atenção séria e imediata. "Você consegue trazer ele para eu examinar?" ela perguntou. "Sem Fábio saber?" "Sem Fábio saber." Eu pensei por um momento. "Posso dizer que vou passear com ele. Levo toda semana no parque quando estou aqui. Não vai parecer estranho." Sônia assentiu. "Amanhã de manhã, 9 horas, eu chamo uma colega minha, pediatra que ainda atende. Vamos fazer uma avaliação completa." Tomei um gole do café que a atendente tinha deixado na mesa. Estava amargo, forte. O tipo de café que acorda não só o corpo, mas também alguma coragem que estava guardada a fundo. "Sônia", eu disse, "e se eu estiver errada? E se eu estiver vendo o problema onde não tem e destruir o casamento da minha filha por cima de um pesadelo meu de mãe velha?" Ela me olhou por cima dos óculos que tinha acabado de recolocar. "Se você estiver errada, a gente vai saber depois do exame e você vai respirar aliviada." Fez uma pausa. "Mas se você estiver certa, Helena, cada dia que passa sem agir é um dia a mais que aquela criança fica desprotegida." Não precisei de mais nada. Paguei o café das 2, saí da padaria no frio da manhã curitibana e fiz o caminho de volta pensando em Mateus dormindo com o elefantinho cinza debaixo do braço. Aquele sábado de manhã foi o mais difícil que eu já passei, fingindo que estava tudo bem. Acordei cedo, me arrumei, desci para a cozinha e fiz panqueca para o café da manhã porque Mateus adorava. Renata me agradeceu com um sorriso cansado. Fábio comeu sem comentar, os olhos no celular como sempre. Mateus comeu 3 panquecas com mel e ficou com a bochecha grudenta e feliz, aquele tipo de felicidade de criança que existe independente de tudo ao redor, que é pura e insistente e que me partiu o coração de um jeito que eu não sei descrever.
Às 8h40, me levantei da mesa com naturalidade. Vou levar o Mateus no parque, eu disse. Faz tempo que não passeamos os dois? Renata disse ótimo. Fábio ergueu os olhos do celular por exatamente 2 segundos, me olhou e voltou para a tela. Vesti Mateus com o casaco vermelho que Renata guardava no cabide da entrada. Aquele de zíper amarelo que ele chamava de casaco de super-herói. Peguei a bolsa, dei a mão para ele e saímos. No carro, Mateus cantou uma música que tinha aprendido na escolinha. Ficou repetindo o refrão umas 6 vezes, batendo o pezinho no banco, completamente alheio aonde estávamos indo. Eu cantei junto na segunda vez, só para ele não perceber que eu estava com os olhos marejados enquanto dirigia. A clínica de doutora Patrícia, a colega de Sônia, ficava num sobrado discreto no bairro Água Verde. Sônia já estava lá quando chegamos. Doutora Patrícia tinha uns 50 e poucos anos, cabelos negros cortados reto na altura do queixo, uma voz calma, que parecia feita sob medida para deixar criança à vontade. Ela se apresentou para Mateus como a doutora Pati, que gosta muito de super-herói, e apontou para o casaco vermelho com um sorriso. Ele abriu o maior sorriso que tinha, me largou a mão e foi com ela sem resistência. Eu fiquei na sala de espera com Sônia. 48 minutos. Eu contei cada um. Quando a doutora Patrícia voltou, ela veio sozinha primeiro, sem Mateus. Fechou a porta da sala de espera atrás dela. Sentou na cadeira à nossa frente e juntou as mãos sobre o joelho. Mateus está bem fisicamente, ela começou, e eu senti meu corpo relaxar por meio segundo antes de ela continuar. Mas encontrei algumas coisas que preciso te contar, Helena. Ela falou com cuidado, com aquela precisão de quem sabe que cada palavra vai pousar pesado. Disse que Mateus apresentava sinais de privação de sono crônica, não o tipo que vem de pesadelo, mas o tipo que vem de sono interrompido de forma repetida. Disse que o comportamento dele durante a consulta, alguns momentos de lentidão de resposta, uma certa dificuldade de concentração para a idade, eram consistentes com criança que não estava descansando direito. Isso pode ter várias causas, ela disse, mas dado o contexto que Sônia me descreveu, eu recomendo fortemente que façamos um exame de sangue. Eu engoli em seco. Para verificar o quê? Ela me olhou com serenidade, para descartar a presença de substâncias que não deveriam estar no organismo de uma criança de 4 anos. O quarto inteiro ficou em silêncio. Você já passou por um momento em que você sabe que está ouvindo algo que vai mudar tudo, e ao mesmo tempo, o seu cérebro se recusa a processar completamente, porque processar significa confirmar. Aqueles segundos em que você está dentro e fora ao mesmo tempo, foi exatamente isso. Sônia colocou a mão no meu braço. Eu assenti com a cabeça. Faz o exame, eu disse. Mateus ficou quietinho enquanto a enfermeira colhia o sangue. Apenas apertou minha mão com os dedos pequenos e me olhou com uma seriedade que criança de 4 anos não deveria ter no rosto. Quando terminou, a enfermeira deu para ele um adesivo de estrela dourada e ele colou no dorso da própria mão e ficou olhando para ela o resto do tempo com aquela concentração total que criança tem para as coisas pequenas e bonitas. Doanira. Patrícia disse que o resultado parcial levaria entre 48 e 72 horas. 72 horas. 3 dias dentro daquela casa, fingindo normalidade, olhando para Fábio na mesa do jantar, vendo Renata sorrir cansada e sabendo o que estava esperando naquelas 72 horas. De volta ao carro, Mateus adormeceu no banco de trás antes de completarmos 2 quarteirões. Sono pesado e imediato, o tipo de sono que não é de criança cansada de brincar. Eu parei o carro numa rua tranquila, desliguei o motor e olhei para ele pelo retrovisor por uns 5 minutos. Respirei fundo e tomei a segunda decisão daquela semana. Enquanto aguardava o resultado, não ia ficar parada. Ia continuar gravando, ia continuar observando e ia começar a entender quem era Fábio de verdade. Não o Fábio do terno bem passado e do aperto de mão firme. O outro, aquele que entrava no quarto do filho às 3 da manhã carregando um copo. Porque a avó que passa 38 anos ensinando jovens a pensar, sabe uma coisa fundamental. Ninguém faz algo assim uma única vez. E se não era a primeira vez, havia rastro. E eu ia encontrar. Naquela tarde, enquanto Renata dormia um pouco e Fábio tinha saído para resolver umas coisas,
frase que ele usava com uma vagueza que sempre me incomodou. Fiquei com Mateus na sala, montando um quebra-cabeça de madeira com bichos da floresta. Ele encontrou o elefante primeiro. Me estendeu a peça com seriedade. É igual ao meu de pelúcia, ele disse. É sim, eu concordei. Elefante nunca esquece nada, sabia? Ele me olhou pensativo. Nem quando dorme? Nem quando dorme. Ele voltou para as peças. Ficou quieto por um momento. Então, sem me olhar, disse baixinho: Vovó, o suco que o papai traz é amargo. Minha mão parou no ar, segurando a peça do leão. Que suco, meu bem? Eu perguntei com toda a calma que consegui reunir naquele segundo. À noite, ele disse simplesmente, e encaixou o hipopótamo no lugar certo com um clique satisfeito, como se tivesse falado sobre o tempo. Coloquei a peça do leão devagar no tapete. Por fora eu estava montando um quebra-cabeça com meu neto numa tarde comum. Por dentro, alguma coisa que eu ainda esperava estar errada acabou de ficar muito mais difícil de ignorar. O suco, o copo, o sono pesado de manhã, a sonolência que Renata chamava de resfriado. As peças não eram de madeira colorida, eram de uma verdade que eu estava prestes a ter que encarar de frente. E dessa vez, não havia retrovisor pelo qual eu pudesse olhar de longe. 72 horas podem parecer pouco quando a vida está tranquila. Quando você está esperando o resultado de exame de sangue do seu neto de 4 anos, 72 horas têm o tamanho de um ano inteiro. Eu contei cada hora. Não de forma dramática, não com o relógio na mão. Contei da forma silenciosa, que só quem está carregando um peso invisível conhece. Aquele contar que acontece no fundo do peito, que marca o tempo não em números, mas em respiradas, em jantares fingidos, em bom dia, ditos com a voz firme, enquanto por dentro tudo tremia. Continuei na casa, não podia ir embora. Ir embora era deixar Mateus. E deixar Mateus naquele momento era uma coisa que eu simplesmente não conseguia fazer. Não importava o desconforto de estar sob o mesmo teto que Fábio, olhando para ele servir o prato na mesa, com aquela normalidade que agora me causava um mal-estar físico, uma náusea sutil que eu engolia junto com o jantar. Renata percebeu que eu estava diferente. Renata sempre percebeu as coisas, era uma qualidade dela desde pequena. Aquele radar emocional que captava frequências que ninguém mais ouvia. Na segunda noite, ela veio ao quarto de hóspedes depois que Fábio tinha dormido. Bateu de leve na porta entreaberta e entrou com 2 copos de chá de camomila. Sentou na beirada da cama, me estendeu um copo. Mãe, ela disse, o que está acontecendo com você? Eu segurei o copo com as 2 mãos. O calor da porcelana nos dedos era um tipo de conforto pequeno, mas real. Estou com saudade de casa, eu disse. Não era mentira. Só não era a verdade completa. Ela me olhou por um momento com aqueles olhos escuros que herdou do pai. Depois encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando tinha 7 anos e tinha pesadelo. Fica mais um pouco, ela pediu baixinho. Fechei os olhos. Coloquei a mão nos cabelos dela. Fio, eu disse. E era verdade. Na manhã do terceiro dia, às 8h47, meu celular vibrou. Era Sônia. Eu estava na cozinha, de costas para a porta, fingindo organizar a gaveta de talheres que não precisava de organização nenhuma. Peguei o celular, vi o nome dela na tela e saí para a varanda dos fundos sem dizer nada para ninguém, fechando o vidro atrás de mim. O frio de Curitiba bateu no rosto. Atendi. Helena. A voz de Sônia estava calma, mas com aquela calma construída, a calma de médica que aprendeu ao longo de décadas a não deixar a própria voz entregar o que os olhos estão sentindo. Me fala, eu disse. Ela falou. O exame tinha detectado a presença de um medicamento no sangue de Mateus. Um ansiolítico. Dosagem baixa, mas presente. E incompatível com qualquer prescrição médica que uma criança de 4 anos saudável deveria ter. Doutora Patrícia tinha consultado o prontuário que eu tinha levado, verificado que Mateus não usava nenhuma medicação controlada, confirmado com a pediatra regular dele, que era uma médica diferente, que jamais havia prescrito nada do tipo. Eu ouvi tudo isso de pé na varanda com o frio cortando, os olhos fixos no quintal, onde o balanço de Mateus balançava vazio com o vento. Helena, você está aí? Sônia perguntou. Estou. Você precisa agir. E precisa agir com cuidado. Eu sei. Não confronte Fábio ainda. Não fale para Renata ainda.
Você precisa de alguém que entenda o lado legal disso antes de qualquer passo. Minha irmã mais nova, Carmen, é casada com um advogado há 30 anos. Dr. Hélio. Nunca precisei recorrer a ele profissionalmente, mas sabia que ele era respeitado, criterioso, do tipo que não falava antes de entender o problema completo. Vou ligar para o Hélio, eu disse. Bom, uma pausa. Helena, você está sendo muito forte. Olhei para o balanço vazio balançando. Não tenho escolha, eu disse. E desliguei. Liguei para Hélio naquela mesma manhã, de dentro do carro estacionado a 2 ruas da casa de Renata, com o motor desligado e o aquecedor que não funcionava direito. Ele atendeu na terceira chamada com a voz grave de sempre. Aquela voz de homem que passou a vida inteira lendo contratos e ainda assim conseguia soar humano quando precisava. Contei tudo. As gravações, o copo, o exame, o resultado. Do outro lado, Hélio ficou em silêncio por um tempo, que me pareceu longo, mas que eu aprendi ao longo dos anos, significa que ele está pensando de verdade, não que está sem resposta. Helena, ele disse por fim, o que você tem até agora é sério, muito sério, mas para que tenha peso legal, precisa ser tratado com muita cautela. Ele me explicou com aquela paciência de quem sabe que está traduzindo um mundo diferente para outra pessoa, que o laudo do exame de sangue era uma peça importante, mas que precisava de contexto, que as gravações da câmera, dependendo de como tinham sido feitas e onde a câmera estava instalada, podiam ou não ser aceitas como prova, que o caminho mais seguro era acionar o conselho tutelar com o laudo em mãos e, simultaneamente, registrar um boletim de ocorrência antes de qualquer confronto direto. Se você confrontar Fábio antes disso, ele disse, você perde o elemento surpresa, ele pode destruir evidências e Renata pode ficar no meio sem entender nada. Renata vai ficar devastada de qualquer jeito, eu disse. Sim, mas é melhor ela ser devastada com a verdade protegida do que com a verdade destruída. Aquela frase ficou ecoando dentro do carro frio. Quando posso ir até você? Eu perguntei. Hoje à tarde, se conseguir. Consegui. Passei a tarde no escritório de Hélio, num sobrado no centro de Curitiba, que cheirava a papel velho e café passado, o cheiro específico de lugar onde decisões sérias são tomadas. Hélio me recebeu com Carmen ao lado, minha irmã que ficou segurando minha mão durante boa parte da conversa, sem dizer nada, porque às vezes presença vale mais que palavra. Hélio foi metódico. Revisou as gravações que eu tinha transferido para um pendrive. Leu o laudo que doutora Patrícia tinha me enviado por e-mail, fez perguntas cirúrgicas sobre datas, horários, comportamento de Mateus, histórico médico. No final, juntou os papéis na mesa com aquela calma que me fez entender por que Carmen se casou com ele. Temos material suficiente para acionar, ele disse. Mas vou ser direto. O processo vai demorar. Não é coisa de dias. Pode ser semanas, pode ser meses, dependendo de como Fábio reagir e de quanto ele tiver de recurso para se defender. Ele tem dinheiro, eu disse. Trabalha com investimentos. Sempre teve uma vida confortável. Hélio assentiu, como se isso confirmasse algo que ele já esperava. Então precisamos de cada peça no lugar antes de dar o primeiro passo oficial. Uma coisa feita errada agora pode complicar tudo depois. E Mateus, enquanto isso? Eu perguntei. Era a 6ª pergunta que estava me corroendo por dentro desde o começo. Ele continua naquela casa. Hélio me olhou com seriedade. Por isso precisamos ser rápidos, mas não precipitados. Há uma diferença entre rápido e impulsivo. Impulsivo aqui pode custar caro. Carmen apertou minha mão. Eu respirei fundo. Me diz o que precisa que eu faça. E ele me disse. Nos 2 dias seguintes, funcionei como aquelas pessoas que você vê do lado de fora e parecem completamente normais. E por dentro, estão carregando uma montanha. Fiz café da manhã. Brinquei com Mateus no tapete. Assisti novela com Renata. Disse boa noite para Fábio, com uma voz tão controlada que eu mesma me assustei com a minha capacidade de fingir. À noite, depois que a casa dormia, ficava acordada com o celular, verificando as gravações, documentando tudo, mandando para Hélio por e-mail com datas e descrições detalhadas. Ele ia construindo o dossiê. Eu ia fornecendo o material. Numa dessas noites, eram 2h53 quando o aplicativo vibrou. Movimento detectado. Abri. Fábio estava no quarto de Mateus de novo.
Dessa vez eu estava preparada para o que viria, mas preparada não significa que não dói. Preparada não significa que o estômago não vira. Preparada só significa que você consegue continuar olhando quando tudo dentro de você quer fechar os olhos. Ele ficou ali por 6 minutos e quando saiu, eu já estava digitando para Hélio com as mãos que não tremiam mais de medo. Tremiam de determinação. Quero parar aqui por 1 segundo e falar diretamente com você que está me ouvindo. Se você tem alguém pequeno na sua vida, um neto, um sobrinho, um filho, uma criança que você ama e algo não está fechando, algum comportamento que você não consegue explicar, alguma coisa pequena que fica na garganta e não desce, não ignore. Não ignore porque é incômodo. Não ignore porque parece exagero. Não ignore porque você tem medo de estar errada. Eu quase ignorei. E se tivesse ignorado, até hoje não saberia o que estava acontecendo com o Mateus enquanto eu dormia. A câmera pequena que Dona Conceição me contou numa tarde de domingo salvou meu neto. Às vezes a proteção vem de onde a gente menos espera. Agora me acompanhe, porque o que aconteceu quando o Hélio finalmente deu o sinal verde vai te deixar sem palavras. Fazia exatamente 11 dias que eu estava naquela casa quando Hélio me ligou numa manhã de terça-feira. Está pronto, ele disse. Podemos acionar hoje. Eu estava na varanda dos fundos de novo, o lugar que tinha se tornado meu ponto de conversas sérias, com o balanço vazio balançando ao fundo como sempre. Como vai funcionar? Eu perguntei. Ele explicou. O boletim de ocorrência seria registrado ainda naquela manhã, acompanhado do laudo médico e das gravações que estavam devidamente documentadas. Simultaneamente, uma assistente social do Conselho Tutelar faria uma visita à casa naquela tarde, uma visita que Fábio e Renata não esperavam. O objetivo inicial era garantir a segurança imediata de Mateus, não necessariamente tirar ele da casa ainda, mas estabelecer supervisão oficial e coletar o depoimento das pessoas envolvidas. E eu perguntei, como fico eu nisso tudo? Você é a denunciante, mas Helena, preciso que você entenda, quando isso começar, Renata vai saber. E ela vai ter que escolher um lado. Fechei os olhos por 1 segundo. Renata, minha filha do meio com os olhos escuros do pai e a teimosia que sempre me assustou. A mulher que tinha pedido para eu ficar, que tinha encostado a cabeça no meu ombro como quando tinha 7 anos, que amava aquele homem ou amava a versão dele que conhecia, que talvez nem fosse real. Ela vai ficar com raiva de mim, eu disse. Talvez, Hélio disse. Mas você não está fazendo isso por você. Não estava. Estava fazendo por um menino de 4 anos com olhos castanhos grandes, como 2 azeitonas maduras, que dormia com um elefantinho cinza debaixo do braço e que me tinha dito numa tarde de quebra-cabeça que o suco que o papai trazia à noite era amargo. Amargo. Pode acionar, eu disse. Naquela tarde, às 14h20, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos, pasta na mão, se apresentou na porta da casa de Renata como assistente social do Conselho Tutelar. Eu estava na sala quando tocou a campainha. Fábio foi atender. Vi pela fresta da porta da sala ele abrir, ver a mulher, ler o documento que ela estendeu e pela primeira vez em todos aqueles dias que eu tinha passado observando aquele homem, vi alguma coisa rachar naquela superfície polida. Não foi um colapso, não foi drama, foi algo mais sutil. E por isso, mais revelador, foi uma fresta. Um segundo em que a máscara escorregou 1 milímetro e por trás dela apareceu algo que eu não sei chamar de outro nome a não ser medo. Fábio tinha medo. Renata veio da cozinha quando ouviu a voz da mulher. Ficou parada no corredor, o pano de prato ainda na mão, olhando para a assistente social, depois para Fábio, depois para mim. E quando os olhos dela chegaram até os meus, eu vi no rosto da minha filha a mesma expressão que ela tinha quando era pequena e acordava de pesadelo no meio da noite. Aquela expressão de perceber que o mundo não é tão seguro quanto parecia quando dormia. Meu coração partiu em 2 naquele segundo. Mas eu não desviei o olhar, porque às vezes amar alguém significa ser a pessoa que fica de pé quando tudo desmorona. Mesmo que essa pessoa olhe para você como se você tivesse causado o desmoronamento. Mesmo assim, a assistente social entrou na casa e nada mais foi como antes. Existe um tipo de silêncio
que não é ausência de som, é presença de coisa demais. Foi esse silêncio que tomou conta da sala naquela tarde, quando a assistente social entrou pela porta e se apresentou como doutora Andréia Campos, do Conselho Tutelar do município. Ela tinha uma voz profissional, neutra, aquele tom treinado de quem já entrou em muitas casas que pareciam normais por fora e não eram. Pediu para sentar. Fábio indicou o sofá com um gesto que tentava parecer tranquilo e não conseguia completamente. Renata ainda estava parada no corredor com o pano de prato na mão. Eu me sentei numa cadeira perto da janela de lado, como se fosse apenas a sogra presente por acaso. Mas meus olhos não saíram de Fábio. Mateus estava no quarto, dormindo o sono da tarde que tinha se tornado rotina dele. Doutora Andréia abriu a pasta, retirou um documento e explicou com cuidado que estava ali em resposta a uma notificação recebida naquela manhã, envolvendo o bem-estar de uma criança residente naquele endereço. Disse que a visita era de caráter investigativo inicial, que ninguém estava sendo acusado de nada formalmente naquele momento e que ela precisaria conversar com os responsáveis e, se possível, observar o ambiente onde a criança dormia. Fábio disse, claro, sem problema nenhum. Disse rápido demais. Renata disse, que notificação? Quem notificou? Doutora Andréia respondeu que não estava autorizada a revelar a fonte naquele momento. Renata olhou para mim. Eu sustentei o olhar, não desviei, não sorri, não me desculpei. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou e entrou na sala. A conversa durou quase 2 horas. Doutora Andréia era metódica. Fez perguntas sobre a rotina de Mateus, sobre a alimentação, sobre o sono, sobre os médicos que ele frequentava. Fábio respondia com aquela fluência de homem que passou a vida aprendendo a se comunicar bem. Palavras certas, tom adequado, nenhuma hesitação visível. Mas eu notei, porque estava olhando para ele da forma que olhamos quando sabemos o que procurar, que ele segurava o joelho com a mão direita. Um gesto pequeno, contido. O tipo de coisa que o corpo faz quando a mente está trabalhando muito para parecer relaxada. Renata respondia mais curto. Estava confusa. Isso era visível. O tipo de confusão que acontece quando a realidade começa a não bater com a narrativa que você construiu ao longo de anos. Em determinado momento, doutor, Andréia perguntou se Mateus usava alguma medicação. Não, Renata disse imediatamente. Ele é saudável. A pediatra dele nunca receitou nada além de antitérmico quando tem febre. Nunca recebeu nenhum suplemento, vitamina, nada do tipo administrado em casa? Não. Renata franziu a testa. Por que essa pergunta? Doutora Andréia anotou algo na pasta sem responder diretamente. Faz parte do protocolo, ela disse. Fábio não disse nada nesse momento, mas a mão no joelho apertou. Eu vi, doutora. Andréia pediu para ver o quarto de Mateus. Fábio se levantou para acompanhá-la. Ela educadamente disse que preferia ir com a mãe apenas, protocolo padrão. E Fábio sentou de volta com um sorriso que não chegou aos olhos. Renata e doutora Andréia foram pelo corredor. Eu ouvi a porta do quarto abrir. Ouvi a voz baixa da assistente social, fazendo perguntas que eu não conseguia distinguir completamente. Na sala, ficamos eu e Fábio, pela primeira vez desde que eu tinha chegado naquela casa, sozinhos. O silêncio entre nós tinha textura. Fábio olhou para mim depois de alguns segundos, com aquele rosto bem construído, aquele olhar que eu imagino que tinha convencido muita gente ao longo dos anos. Helena, ele disse baixo, quase íntimo. Você sabe que isso é um engano, né? Seja lá quem fez essa denúncia, se enganou. Eu o olhei com calma. Espero que sim, eu disse. Ele ficou me estudando por um momento. Depois virou o rosto para a televisão desligada. Não disse mais nada. Eu também não. Mas alguma coisa naquela troca foi diferente de todas as outras que tínhamos tido. Porque pela primeira vez, Fábio não tinha certeza do que eu sabia. E eu podia ver que essa incerteza, pequena, quase invisível, estava incomodando muito mais do que ele queria mostrar. Pessoas que fazem coisas escondidas têm um medo específico. Não é o medo de serem pegas. É o medo de não saber até onde o outro já sabe. E agora Fábio tinha esse medo. Eu tinha colocado esse medo nele. E ia deixar ele crescer. Doutora, Andréia ficou mais 40 minutos na casa. Antes de ir, me chamou discretamente à parte na entrada.
enquanto Renata tinha ido buscar água e Fábio estava no corredor com o celular. "A senhora é Helena Braga?" ela perguntou baixinho. "Sou." Ela me olhou com aquela expressão profissional que guarda mais do que mostra. "O doutor Hélio me passou o laudo. Está junto com o processo." Uma pausa curta. "A senhora fez certo em documentar tudo antes de agir." Não era elogio, era confirmação. Ela saiu. Eu fechei a porta. E quando me virei, Renata estava no meio da sala, os braços cruzados, os olhos marejados com aquela mistura de dor e raiva que eu conhecia desde que ela tinha 12 anos e descobriu que a vida não é justa. "Foi você," ela disse. Não era pergunta. Não menti. Foi. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. A mandíbula cerrada, os ombros tensos. "Mãe," ela disse com uma voz que tremia nas bordas. "Você tem noção do que pode acontecer com a minha família?" Olhei para ela com tudo que tinha. Com 72 anos de amor, de escolhas difíceis, de noites que não dormi por causa dela, de cada vez que coloquei o bem dela na frente do meu conforto. "Tenho," eu disse. "E foi exatamente por isso que liguei." Ela abriu a boca para responder. Fábio apareceu no corredor e o momento passou. Naquela noite, a casa ficou em silêncio de um jeito diferente de todos os outros silêncios que eu tinha vivido ali. Fábio jantou pouco e foi dormir cedo, o que nunca acontecia. Renata ficou na cozinha depois do jantar, lavando a louça com uma lentidão que não era sobre pratos, era sobre processar. Eu brinquei com Mateus na sala, até ele pedir colo. E quando ele adormeceu no meu colo, com o elefantinho cinza apertado no peito, eu não me movi por quase 1 hora. Fiquei ali com ele, ouvindo ele respirar. Existe uma paz estranha em momentos assim, uma paz que não faz sentido dado o tamanho da tempestade ao redor, mas que existe assim mesmo. A paz de saber que naquele momento específico ele estava seguro, que eu podia ouvi-lo respirar, que o elefantinho estava no lugar certo. Renata apareceu na porta da sala às 9h30. Ficou me olhando por um momento, eu com Mateus no colo, e algo no rosto dela mudou de um jeito que eu não sei descrever completamente. Não era perdão. Não era concordância. Era algo mais primitivo. O reconhecimento de mãe olhando para mãe. Ela não disse nada. Veio até mim, pegou Mateus com cuidado para não acordar e levou para o quarto. Quando voltou, sentou no sofá à minha frente. "Me conta tudo," ela disse. E eu contei. Contei tudo sem poupar detalhes e sem exagerar nenhum. Contei sobre a câmera, sobre as noites, sobre o copo, sobre o exame de sangue, sobre doutora Patrícia, sobre Hélio, sobre cada decisão que tomei e por quê. Falei por quase 1 hora. Renata não me interrompeu. Ficou olhando para as próprias mãos na maior parte do tempo, ou para algum ponto no tapete que só ela enxergava. Quando terminei, o silêncio voltou. Depois ela disse muito baixinho: "Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Eu dormi todas essas noites sem saber que ele..." A voz quebrou. Ela não terminou a frase. Não precisava. Fui até o sofá. Sentei ao lado dela. Coloquei o braço ao redor dos ombros dela como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelo. Ela chorou. Não aquele choro contido, educado. Chorou de verdade, do fundo. O tipo de choro que sai quando a pessoa finalmente para de segurar uma coisa pesada demais para ser carregada sozinha. Eu não disse que ia ficar tudo bem. Não prometi o que não sabia se poderia cumprir. Só fiquei ali com ela. Às vezes é tudo que uma mãe pode fazer. E às vezes é exatamente o suficiente. Nos dias seguintes, o processo que Hélio tinha colocado em movimento começou a se revelar na sua complexidade real. Porque processo legal não é filme. Não tem virada dramática em cena única. Não resolve em tarde de quinta-feira com discurso certeiro. É burocrático. É lento. É exaustivo de um jeito que quem não passou por isso não consegue imaginar completamente. Hélio me ligava com atualizações que eram sempre parciais. Sempre. Estamos avançando, mas ainda falta. Sempre um novo documento necessário, uma nova audiência marcada para 3 semanas depois, um prazo que se estendia por razões que ele explicava com paciência. E eu ouvia tentando entender um sistema que não foi construído para ser rápido. Fábio contratou um advogado. Claro que contratou. Um advogado caro, de escritório grande no centro, do tipo que usa o sistema com a mesma fluência com que Fábio usava palavras.
Começou a construir uma narrativa de que o resultado do exame era inconclusivo, que a dosagem encontrada poderia ter explicação médica alternativa, que as gravações foram feitas sem consentimento e, portanto, tinham validade jurídica questionável. Hélio me avisou sobre cada movimento sem me deixar entrar em pânico. Isso é padrão, ele disse numa tarde. Defesa faz isso, mas nós temos o laudo, temos as gravações com o horário registrado, temos o depoimento que doutora Patrícia vai prestar e temos a consistência dos fatos. Consistência é o que vence no final. No final, quando eu perguntei, uma pausa. Helena, processos assim costumam levar entre 6 meses e 1 ano para ter uma resolução mais definitiva? 6 meses, 1 ano? Respirei fundo. E Matheus, enquanto isso? O Conselho Tutelar vai fazer visitas periódicas. Renata está ciente e cooperando. E o afastamento temporário de Fábio do lar foi solicitado. Isso eu não sabia ainda. Ele vai ter que sair de casa? Por enquanto, a solicitação foi feita. O juiz vai decidir. Pode levar alguns dias, mais tempo contado no fundo do peito. 4 dias depois, Fábio saiu de casa. Não foi uma cena de filme. Não foi confronto dramático. Não foi porta batendo. Não foi nada do que eu talvez imaginasse naqueles momentos em que ficava acordada à noite, pensando em como aquilo ia terminar. Foi uma tarde comum de quarta-feira, Matheus na escolinha, eu e Renata na cozinha em silêncio, quando Fábio desceu com uma mala média, a mesma que usava nas viagens de trabalho, e parou na porta da cozinha. Olhou para Renata. Ela não se levantou. Ficou sentada com a xícara de café na frente. Isso não vai ficar assim, ele disse. A voz estava controlada, mas havia alguma coisa por baixo. Não era arrependimento. Era aquela raiva fria de quem está acostumado a controlar situações e percebe que perdeu o controle desta. Renata não respondeu. Ele me olhou. Eu sustentei o olhar. Ele saiu. A porta fechou. Renata ficou olhando para a xícara de café por um longo tempo. Depois disse, sem me olhar: Mãe, você acha que eu fui cega ou fui idiota? Essa pergunta me doeu de um jeito específico. Você foi uma mulher que amava o marido, eu disse. Não é a mesma coisa? Ela assentiu devagar, mais para ela mesma do que para mim. Depois levantou, foi até a pia, lavou a xícara e voltou a existir. Do jeito lento, doloroso, real que a vida exige, depois que uma verdade grande cai no meio de tudo. Você que está aqui comigo desde o começo dessa história, me diz uma coisa. Você já teve que escolher entre proteger alguém que ama e poupar alguém que ama de uma dor? Porque é uma das escolhas mais difíceis que existem. E não tem resposta certa. Só tem a resposta que você consegue viver depois. Eu escolhi a proteção e paguei o preço da dor que causou. E pagaria de novo. Porque naquela mesma semana, quando busquei Matheus na escolinha e ele veio correndo, me abraçou pelas pernas e enterrou o rosto na minha barriga do jeito de sempre. Mas dessa vez, com leveza diferente, uma leveza que eu não sabia que estava faltando até ela aparecer, eu soube que tinha feito certo. Nem toda vitória tem sabor de doce. Algumas têm sabor de alívio. E às vezes alívio é o melhor que a vida oferece. E é suficiente. Setembro chegou com aquele frio teimoso que Curitiba guarda, até quando o calendário já diz que deveria ir embora. Fazia 6 semanas que Fábio tinha saído de casa com a mala média, e o olhar de quem não aceita perder. 6 semanas que eu tinha voltado para minha casa. A minha casa de verdade. Aquela que cheira a madeira velha e lavanda. Que tem a janela da cozinha com o vidro trincado que eu nunca mandei trocar, porque meu marido Arnaldo dizia que a trinca dava personalidade. 6 semanas dormindo na minha própria cama, no meu próprio silêncio, que é um silêncio completamente diferente daquele da casa de Renata. Meu silêncio é tranquilo. O de lá tinha peso. Mas eu não estava tranquila. Tranquila é uma palavra que tinha sumido do meu vocabulário naquele período. Estava funcional. Estava de pé. Estava fazendo o que precisava ser feito, ligando para Hélio, acompanhando as atualizações do processo, indo à casa de Renata 3 vezes por semana, levando Matheus no parque às quartas, mantendo uma rotina que fosse âncora para ele e para ela. Mas dentro de mim havia uma espera constante. Aquela espera de quem sabe que a história ainda não acabou, que o capítulo mais difícil talvez ainda estivesse por vir. E estava. Hélio me ligou numa manhã de terça-feira,
com uma voz que eu aprendi a distinguir ao longo das semanas. Ele tinha vários tons. O tom informativo, neutro, de atualização de rotina. O tom de preocupação contida, levemente mais grave, que usava quando havia algum obstáculo novo. E um terceiro tom, que eu ainda não tinha ouvido, mas que reconheci instintivamente quando ele falou: Helena, precisamos conversar pessoalmente. Hoje, se possível. Era o tom de coisa grande. Cheguei ao escritório dele às 14h. Carmen estava lá de novo, o que confirmou que era sério, porque Carmen só aparecia quando Hélio achava que eu ia precisar de apoio humano além de informação jurídica. Hélio começou direto. O advogado de Fábio tinha apresentado um laudo particular, feito por um médico que trabalhava com a defesa, sugerindo que a substância encontrada no sangue de Mateus poderia ter sido introduzida acidentalmente por contaminação cruzada durante a coleta do exame. Era uma argumentação técnica, frágil nas bases, mas que gerava dúvida suficiente para complicar o processo se não fosse derrubada com consistência. Além disso, Fábio tinha solicitado direito de visita a Mateus durante o período de afastamento. A solicitação tinha sido parcialmente aceita pelo juiz. Visitas supervisionadas 2 vezes por semana, em ambiente neutro com assistente social presente. Eu ouvi tudo isso com as mãos juntas no colo. Ele vai ver Mateus, eu disse. Não era pergunta. Visitas supervisionadas, Hélio confirmou. Nenhum contato sem testemunha. E qualquer comportamento inadequado durante as visitas é documentado e imediatamente reportado. Mateus sabe que vai ver o pai? Renata vai precisar preparar ele. Fechei os olhos por um segundo. Preparar uma criança de 4 anos para ver o pai que você está investigando por machucar ela é uma das frases mais pesadas que já ouvi. E já ouvi muita coisa pesada nesses 72 anos. E o laudo do médico da defesa? Eu perguntei. Como a gente derruba isso? Hélio juntou as mãos sobre a mesa. Doutora Patrícia vai prestar depoimento detalhando o protocolo de coleta, descartando a possibilidade de contaminação com base nos procedimentos seguidos. Além disso, vamos solicitar um segundo exame independente, feito por laboratório escolhido pelo juízo, não por nenhuma das partes. Outro exame significa mais tempo. Significa mais tempo, ele confirmou. Mas significa também mais solidez. Helena, eu sei que isso é exaustivo, mas cada passo que damos direito agora é um passo que não vai ser questionado depois. Carmen colocou a mão no meu joelho. Eu olhei para ela. Ela não disse nada, só estava ali. Às vezes a presença de uma irmã mais nova vale mais do que qualquer palavra que um advogado competente possa dizer. Tudo bem, eu disse. Continua. As visitas supervisionadas começaram na 3ª semana de setembro. Renata me contou como foi a primeira com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Uma voz de quem está descrevendo algo de dentro de um vidro, do lado de fora das próprias emoções, porque é a única forma de continuar funcional. Mateus tinha ficado quieto quando soube que ia ver o pai. Não animado, não assustado, visualmente quieto, aquele quieto que eu conhecia bem a essa altura. Renata o levou até a sala do conselho tutelar, onde as visitas aconteciam. Um ambiente neutro com brinquedos e uma assistente social presente o tempo todo. Fábio tinha chegado antes. Estava sentado numa cadeira quando Mateus entrou. Mateus parou na porta, olhou para o pai. Não correu, não chamou. Ficou parado por alguns segundos que devem ter sido eternos para todo mundo naquela sala. Então foi até a mesa de brinquedos e começou a montar um quebra-cabeça. Fábio foi sentar perto. A assistente social ficou no canto. A visita durou 45 minutos. Renata me contou que quando Mateus saiu, tomou a mão dela no corredor e perguntou se podia dormir na vovó naquele fim de semana. Ela disse que sim. Me ligou logo depois para avisar. Eu já estava deixando o quarto de hóspedes pronto quando ela ligou. Mateus ficou comigo de sexta a domingo naquele fim de semana. Dormiu no quarto que eu tinha arrumado com os lençóis azuis que ele gostava, o elefantinho cinza que Renata mandou na mochila, junto com o pijama e a escova de dentes. Na sexta à noite, a gente fez pipoca e assistiu um desenho animado na televisão da sala. O tipo de coisa simples que não precisa de explicação nem de celebração, só de presença. Às 9h ele bocejou aquele bocejo grande de criança, com o braço esticado para cima, e eu o levei para o quarto. Deitou, acomodou o elefantinho,
Me olhou com aqueles olhos castanhos já pesados de sono. Vovó, ele disse, aqui não tem visita de madrugada. Disse com aquela naturalidade direta que criança tem. Sem drama, sem peso aparente, só constatação. Eu sentei na beira da cama. Coloquei a mão no rosto dele com cuidado. Não, meu bem, eu disse. Aqui não tem. Ele fechou os olhos. Em menos de 3 minutos estava dormindo. Eu fiquei sentada ali por muito mais tempo do que precisava, ouvindo ele respirar naquele quarto que cheira a lavanda e madeira velha, com a janela de vidro trincado, deixando entrar o fio de vento frio de setembro. E pela primeira vez em semanas, chorei de verdade, não de desespero, não de raiva, de alívio tão grande que precisava sair de algum lugar. Na segunda semana de outubro, Hélio me ligou com uma atualização que mudou o andamento do processo de forma significativa. O segundo exame, feito pelo laboratório indicado pelo juízo, tinha confirmado os resultados do primeiro. A substância estava presente no sangue de Mateus. A argumentação da defesa sobre contaminação cruzada tinha sido derrubada pelo protocolo detalhado que doutora Patrícia apresentou em depoimento. Mas não era só isso. Durante as investigações que acompanharam o processo, a polícia tinha conseguido um mandado para verificar os registros de compra de Fábio nos últimos 18 meses. E ali, entre extratos bancários e notas fiscais, apareceu uma compra feita numa farmácia de manipulação, sem receita registrada, de um medicamento ansiolítico em dosagem específica, feita há 14 meses. 14 meses! Mateus tinha 2 anos e 10 meses quando aquela compra foi feita. Eu ouvi esse número e precisei me sentar. Estava em pé na cozinha quando Hélio me contou. Minha mão encontrou a cadeira por trás de mim no automático, e eu me sentei devagar, o telefone no ouvido, olhando para a janela com o vidro trincado sem realmente enxergar nada. Helena? Hélio chamou. Estou aqui. Eu sei que é muito para processar. 14 meses, eu disse. Sim, 14 meses de noites. 14 meses daquele suco amargo. 14 meses de sonolência, que Renata chamava de resfriado, de pesadelos, que não eram pesadelos, de um menino que ficava quieto nos abraços da avó, de um jeito que criança de 4 anos não deveria ficar. E eu só tinha descoberto porque Dona Conceição tinha uma filha que trabalhava com tecnologia e me contou numa tarde de domingo sobre uma câmera do tamanho de uma borracha. O que teria acontecido se eu não tivesse ouvido aquela conversa? Não deixei esse pensamento ficar. Pensamento que começa com "e se não tivesse", é o tipo que corrói por dentro sem construir nada. O que importava era o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, o que Mateus estava ou não estava. O que isso muda no processo? Eu perguntei. Muda muito, Hélio disse. A compra documentada, somada ao resultado do exame, somada às gravações, forma uma cadeia de evidências que a defesa vai ter dificuldade séria de questionar. O promotor está avaliando o enquadramento do caso. Pode incluir crime contra vulnerável. Crime. A palavra pousou na cozinha com todo o peso que tinha. E Renata precisa saber disso. Renata já é parte do processo como mãe. Ela vai ser informada oficialmente, mas se você quiser falar com ela antes, é sua decisão. Eu olhei para o relógio na parede da cozinha. 2h40 da tarde. Mateus estava na escolinha. Renata estava em casa. Vou até lá agora, eu disse. Dirigi os 6 quilômetros até a casa de Renata no silêncio, sem rádio, sem nada. Só o barulho do motor e o frio de outubro batendo no vidro. Ela abriu a porta antes de eu tocar a campainha. Tinha me visto chegando pela janela. Me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer nesse período. Aquela expressão de alguém que aprendeu que quando a mãe aparece sem avisar, é porque tem notícia. E notícia raramente significa coisa leve. Entrei. Sentamos na cozinha. A mesma cozinha de sempre. A grande que ela adorava, com as ervas no vaso na janela, e a geladeira coberta de desenhos de Mateus presos com ímã. Contei sobre a compra na farmácia. Contei sobre os 14 meses. Renata ouviu com aquela mesma contenção de vidro que eu já tinha reconhecido nela. Mas desta vez, o vidro trincou em algum lugar no meio. Não quebrou. Trincou. Como a minha janela de madeira velha que tem personalidade. Ela ficou olhando para os desenhos de Mateus na geladeira por um tempo longo. Depois disse,
Eu não consigo entender por quê. Não era pergunta para mim, era pergunta para o ar, para o vazio, para aquele lugar onde ficam as coisas que a razão não alcança. Não tentei responder, porque não tinha resposta que eu pudesse dar que fosse verdadeira e suficiente ao mesmo tempo. Algumas coisas que as pessoas fazem não têm explicação que caiba numa conversa de tarde de cozinha. Fiquei com ela até Mateus chegar da escola. Quando ele entrou pela porta com a mochila nas costas e me viu sentada na cozinha, abriu o maior sorriso, jogou a mochila no chão e veio correndo. Me abraçou pelas pernas. Ficou quieto por uns segundos, mas dessa vez eu prestei atenção diferente. Eram segundos de criança que sente que está segura, não de criança que está pedindo socorro sem palavras. A diferença era pequena para quem via de fora. Para mim era o mundo inteiro. Você que está aqui, me ouça. Eu sei que essa história é pesada. Eu sei que tem momentos em que você quer que eu pule para o final, que eu diga que ficou tudo bem de uma vez, que acabou, que justiça foi feita e pronto. Mas a vida não funciona assim. E eu prometei contar essa história do jeito que ela foi, não do jeito que seria mais fácil de ouvir. O que eu posso te dizer é que naquele outubro, alguma coisa tinha mudado. Não tinha terminado. Estava longe de terminar. Mas Mateus dormia sem visita de madrugada. E isso, naquele momento, era o suficiente para eu continuar de pé. No final de outubro, Fábio tentou contato direto comigo pela primeira vez desde que tinha saído de casa. Não foi pessoalmente. Foi por mensagem num número que eu não tinha salvo, mas que Carmen me disse ser de um celular diferente do que ele usava normalmente. A mensagem era curta. Dizia: sei que foi você que começou tudo isso. Você destruiu uma família por cima de uma suspeita de velha enciumada. Vai se arrepender. Eu li 3 vezes. Depois encaminhei para Hélio com uma nota dizendo data e hora. Hélio respondeu em menos de 10 minutos. Perfeito. Isso vai para o processo como tentativa de intimidação de testemunha. Não responda. Não respondi, mas guardei a mensagem. Porque homem que manda mensagem assim não está apenas irritado. Está com medo. E quando o culpado começa a sentir medo, é porque começa a perceber que a verdade tem tamanho suficiente para derrubá-lo. E a verdade que eu tinha ajudado a construir, tijolo por tijolo, câmera por câmera, exame por exame, conversa por conversa, era grande, era sólida. E estava chegando. Novembro chegou com chuva fina e constante. Aquele tipo de chuva de Curitiba que não é temporal, mas também não passa, que encharça devagar tudo o que encontra pela frente. Hélio me ligou no dia 12 para dizer que a audiência tinha sido marcada. Não era o julgamento final. Era a audiência de instrução, onde as evidências seriam formalmente apresentadas, as testemunhas ouvidas, os laudos analisados pelo juiz. O julgamento em si ainda levaria tempo depois disso, mas era o primeiro grande momento público de tudo que tinha sido construído em silêncio. A audiência estava marcada para o dia 23 de novembro. 11 dias. Renata me perguntou se eu ia estar presente. Estarei, eu disse. Ela assentiu. Depois de um silêncio, disse algo que eu não esperava. Mãe, obrigada. Só isso. Mas do jeito que ela disse, com aquela voz de filha que finalmente entendeu o que a mãe fez e por que fez, valeu mais do que qualquer coisa que eu poderia ter desejado ouvir naqueles meses todos. Não precisa de obrigada, eu disse. Precisava ser feito. Ela me olhou. Precisava, ela concordou. E pela primeira vez desde aquela tarde em que a assistente social entrou pela porta e o mundo de Renata começou a rachar, minha filha me olhou sem aquela sombra de mágoa nos olhos, só com os olhos escuros do pai, que Deus o tenha, e com uma força que ela sempre teve, mas que eu estava feliz de ver voltando. 11 dias. Eu ia estar lá. O dia 23 de novembro amanheceu com aquela claridade fria e precisa que Curitiba às vezes oferece no final do outono. O tipo de dia em que o sol aparece, mas não aquece, em que a luz é bonita, mas o ar ainda morde. Acordei às 5 da manhã sem precisar de despertador. Fiquei deitada por alguns minutos olhando para o teto do meu quarto. O mesmo teto que eu olhava há 11 anos de viúva, o mesmo teto que Arnaldo olhou comigo por tantos anos antes disso. Havia uma rachadura pequena no canto direito que apareceu no inverno de 2018 e que eu nunca mandei consertar porque me acostumei com ela.
Às vezes a gente aprende a conviver com as imperfeições que não têm solução simples. Me levantei, fiz café, sentei na cadeira da janela com a xícara quente nas mãos e fiquei olhando para a rua quieta enquanto a cidade acordava devagar. Pensei em Mateus dormindo na casa de Renata com o elefantinho cinza. Pensei em Arnaldo, que teria sabido exatamente o que dizer naquela manhã, que provavelmente teria ficado em silêncio comigo na cadeira da janela, tomando o café dele, e no momento certo teria colocado a mão na minha sem precisar de palavras. Pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite de quinta-feira, em que deitei a cabeça no travesseiro, com um peso no peito que não soube nomear. Quanto tinha acontecido? Quanto tinha custado? Quanto ainda custaria? Terminei o café, fui me arrumar. Encontrei Renata na frente do fórum às 8h40 da manhã. Ela estava de preto, cabelos presos, os ombros eretos com aquela postura de quem decidiu que não vai dobrar hoje, não importa o que aconteça. Carmen estava ao lado dela. Hélio estava um pouco à frente, conversando com a promotora do caso, uma mulher de uns 45 anos, cabelos ruivos cortados curtos, que eu tinha conhecido brevemente numa reunião anterior e que transmitia a competência específica de quem escolheu esse trabalho porque acredita nele. Quando Renata me viu, veio até mim. Não disse nada. Me abraçou. Foi um abraço diferente de todos os outros que a minha filha do meio tinha me dado na vida. Não era o abraço de filha buscando conforto na mãe. Era o abraço de duas mulheres que passaram pela mesma tempestade de lados diferentes e chegaram ao mesmo lugar. Fiquei com os braços ao redor dela por um tempo. Depois nos separamos. Ela endireitou os ombros, eu endireitei os meus. Entramos. O fórum tem aquele cheiro específico de papel e ar fechado que não muda com o tempo. As paredes são bege desbotado, os corredores longos e sérios. As placas indicando salas em letras formais que lembram que ali é um lugar de peso, de decisão, de coisas que ficam registradas para sempre, em atas que amarelam, mas não desaparecem. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Cadeiras de madeira escura, uma mesa longa para as partes, o espaço do juiz elevado à frente. Já havia algumas pessoas quando entramos. Do lado oposto, vi Fábio. Estava de terno cinza escuro, o advogado ao lado. Me olhou quando entrei. Eu o olhei de volta. Não havia mais nada naquele olhar que me intimidasse. Tinha havido, nos primeiros dias, aquela sensação de estar enfrentando algo maior do que eu. Mas aquele outubro tinha ensinado uma coisa importante. Homem que manda mensagem de ameaça às 3 da manhã, de um número diferente do seu, não é poderoso. É desesperado. E desesperado é diferente de poderoso. Me sentei ao lado de Carmen, atrás de Hélio. Renata ficou na mesa como parte do processo. Respirei fundo. Juntei as mãos no colo. E a audiência começou. Não vou descrever cada minuto daquelas quase 4 horas com detalhe técnico, porque não é de detalhe técnico que essa história é feita. Não sou advogada, não sou promotora. Não entendo de termos jurídicos com a naturalidade de quem estudou para isso. O que entendo é de gente, de comportamento, de momento em que a verdade finalmente sai do lugar onde estava guardada e ocupa o espaço que é dela por direito. Doutora Patrícia prestou depoimento com aquela precisão de médica que passou décadas sendo exata porque exatidão salva vidas. Explicou o protocolo de coleta, descartou a possibilidade de contaminação com uma clareza que não deixou espaço para dúvida razoável. Apresentou o histórico clínico de Mateus, confirmou que nenhuma substância ansiolítica havia sido jamais prescrita para ele e detalhou os efeitos que aquele tipo de medicação em dosagem repetida poderia causar no desenvolvimento neurológico de uma criança pequena. Quando ela disse essa última parte, eu senti Carmen segurar meu braço ao lado. Não olhei para ela, mantive os olhos na frente. O advogado de Fábio tentou questionar o depoimento de doutora Patrícia com a argumentação do laudo particular que tinham apresentado anteriormente. Ela respondeu cada questionamento com a paciência tranquila de quem não precisa se defender porque está dizendo a verdade. E a verdade tem uma estabilidade que a mentira não consegue imitar por muito tempo. Depois, foi a vez das gravações. Hélio apresentou o material de forma organizada, cada arquivo com data, hora, duração documentada. O juiz, um homem de uns 60 anos,
cabelos grisalhos, expressão que eu não conseguia ler, assistiu em silêncio. Fábio ficou com os olhos na mesa durante boa parte disso. Só uma vez ele levantou os olhos e olhou para Renata. Ela não desviou o olhar. Ficou olhando para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto da minha filha antes. Não era raiva, era algo mais frio. Era o olhar de quem finalmente vê alguém como realmente é, sem a camada que o amor costuma colocar sobre as coisas. Foi um momento de segundos, mas teve o peso de anos. A compra na farmácia de manipulação foi apresentada pela promotora com uma precisão que não precisava de drama porque os fatos já tinham drama suficiente sozinhos. Data, valor, substância, dosagem. 14 meses antes da denúncia. O advogado de defesa argumentou que a compra não provava a administração. A promotora respondeu que a compra, somada aos exames, somada às gravações, somada ao padrão comportamental documentado, formava uma cadeia que não tinha explicação alternativa razoável. O juiz ouviu tudo, fez perguntas pontuais, precisas, aquele tipo de pergunta que parece simples, mas vai direto ao núcleo do que importa. Perguntou a Renata se havia alguma razão médica que ela conhecesse para Mateus receber aquela substância. Renata respondeu não com uma voz que não tremia. Perguntou ao advogado de defesa se havia alguma prescrição médica que pudesse justificar. O advogado disse que não havia sido encontrada nenhuma. O juiz anotou algo e então olhou para a sala com aquela serenidade de quem carrega o peso de decidir sobre a vida das pessoas há décadas. E aprendeu a fazer isso sem esmagar e sem se esquivar. Disse que a audiência estava encerrada para aquela sessão, que sua decisão seria emitida no prazo legal. E bateu o martelo. Saímos do fórum pouco depois do meio-dia. O sol de novembro estava lá, frio e claro. Aquela claridade que não aquece, mas ilumina tudo com uma nitidez que parece que o mundo ficou mais nítido de repente. Ficamos um momento na calçada, eu, Renata, Carmen, Hélio, sem falar muito, com aquele silêncio que não é vazio, é cheio de coisas que ainda precisam de tempo para encontrar palavra. Renata olhou para mim. Acabou? Ela perguntou. Hélio respondeu antes de eu conseguir. A audiência acabou. A decisão vai levar algumas semanas. E mesmo depois da decisão, o processo legal pode ter desdobramentos. Mas o mais difícil, do ponto de vista das evidências, está feito. Renata assentiu devagar. Depois olhou para mim de novo, só para mim, e eu entendi que a pergunta que ela tinha feito não era sobre o processo, era sobre tudo. Se tinha acabado aquela fase em que ela não sabia o que era real dentro da própria casa. Se tinha acabado aquele medo de dormir sem saber o que acontecia no corredor. Se tinha acabado aquela sensação de estar perdida dentro de uma vida que parecia dela, mas que na verdade tinha sido construída sobre algo podre. O mais difícil acabou, eu disse. E era verdade, mesmo que incompleta. Ela respirou fundo. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. O primeiro sorriso real que eu via nela em meses. Não o sorriso de performance que aprendemos a usar quando queremos que os outros não vejam o que está por baixo. O outro. O que aparece quando a pessoa baixa a guarda porque finalmente se sente segura o suficiente para isso. Carmen abraçou as duas ao mesmo tempo. E ficamos ali por um momento no sol frio de novembro. 3 mulheres que tinham passado por meses que nenhuma de nós planejava passar. A decisão do juiz veio 22 dias depois, numa tarde de dezembro que cheirava a chuva por vir. Hélio me ligou primeiro. Depois ligou para Renata. Fábio foi condenado por crime contra vulnerável com aplicação de substância prejudicial à saúde de menor, sem prescrição médica. A pena seria definida em audiência de dosimetria, que ainda levaria algumas semanas, mas a condenação estava estabelecida. Além disso, o afastamento foi convertido em medida protetiva permanente, com restrição severa de acesso a Mateus, até decisão judicial específica sobre direito de visita futuro. Eu ouvi Hélio me contar isso sentada na cadeira da janela, com a xícara de café frio na frente que eu tinha esquecido de tomar. Fiquei em silêncio por um momento, depois que ele terminou. Helena, ele chamou. Estou aqui. Você ficou bem? Pensei nessa pergunta. Bem é uma palavra que cobre muita coisa. Eu estava aliviada.
Estava exausta. Estava triste por Renata, por Mateus, pela família que não era o que parecia ser. Estava com aquela dor específica de quem lutou por algo certo e ganhou. Mas ganhar não desfaz o que foi feito. Não apaga os 14 meses. Não devolve o sono que Mateus perdeu. Não conserta a inocência que uma criança pequena nunca deveria ter visto ser tocada. Estou, eu disse. E era verdade, mesmo que bem tivesse ficado menor e mais complexo do que costumava ser. O Natal daquele ano foi diferente de todos os outros. Fizemos na minha casa. Eu, Renata, Mateus, Carmen, Hélio, minha filha mais velha, Elisa, que veio de Porto Alegre com o marido, e os 2 netos. A casa cheirava a bolo de laranja e canela. O cheiro específico de Natal da minha família, que vem de uma receita da minha mãe que passei para Renata, que vai passar para quem quiser um dia. Mateus passou a tarde correndo pela casa com os primos, gritando, rindo, sendo criança com aquela intensidade total que criança tem quando está segura e presente, quando não está segura nada mais. À noite, quando os mais novos foram dormir, a gente ficou sentado na sala com as luzes da árvore acesas, aquelas luzes amarelas que Arnaldo comprou no nosso último Natal juntos e que eu continuo colocando todo ano porque algumas coisas a gente não larga. Renata estava ao meu lado no sofá. Em determinado momento ela disse baixinho, sem me olhar, olhando para as luzes da árvore: "Mãe, você sabia desde o começo que eu ia ficar com raiva de você? Sabia que era possível? E foi mesmo assim." Foi. Ela ficou em silêncio por um momento. "Mas você não recuou. Não era sobre mim." Ela virou o rosto para mim. Aqueles olhos escuros do pai, que Deus o tenha, com as luzes amarelas refletindo neles. "Como você sabia que estava certa? E se fosse engano? Você pensou nisso?" "Pensei", eu disse. "Toda hora. E mesmo assim, ela assentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que ela estava tentando entender há meses sobre mim, sobre ela, sobre o que é ser mãe de verdade quando ser mãe de verdade custa caro. Mateus apareceu na porta da sala com o pijama e o elefantinho cinza. "Não consigo dormir", ele disse. Renata abriu o braço. Ele veio e se enfiou entre nós duas no sofá, o elefantinho apertado, os pés gelados que logo encontraram o calor das nossas pernas. Em 30 segundos estava dormindo de novo. Eu e Renata ficamos em silêncio com ele entre a gente, olhando para as luzes da árvore. Não precisamos dizer nada. Algumas coisas ficam completas sem palavra. Janeiro trouxe a audiência de dosimetria. Fábio recebeu pena de 3 anos e 2 meses, com possibilidade de conversão em penas alternativas dado o histórico sem antecedentes criminais, o que Hélio explicou que era comum nesse tipo de caso em primeira condenação. Não era o que eu talvez esperasse. Não era simples de engolir, mas Hélio me disse algo que ficou comigo. "Helena, a condenação é o reconhecimento oficial de que aconteceu, que foi real, que não foi imaginação de velha enciumada." Fez uma pausa. "E esse reconhecimento, juridicamente documentado, protege Mateus daqui para frente de formas que a pena em si não protegeria." Entendi. Não fiquei satisfeita da forma que satisfação costuma aparecer nos filmes, aquela satisfação limpa e completa de fim de história. Fiquei com o tipo de paz que vem quando a verdade foi dita em voz alta num lugar oficial e ninguém mais pode fingir que não existiu. É um tipo de paz diferente, mas é paz. Faz 6 meses desde aquela audiência. Mateus tem 4 anos e meio agora, quase 5, e está na nova escola que Renata escolheu perto de casa. Volta toda tarde falando de um amigo chamado Gabriel e de uma professora chamada Tia Mônica, que, segundo ele, sabe fazer origami de dinossauro, o que para um menino de 4 anos e meio é basicamente um superpoder. Dorme a noite inteira. Renata me contou isso numa tarde de passagem, como quem menciona o tempo, e eu soube pelo tom dela que era a coisa mais importante que ela tinha me dito em muito tempo. Dorme a noite inteira, sem visita, sem suco amargo, sem acordar pesado de manhã. Só dorme. Renata está em processo. Esse é o único jeito honesto de descrever. Não está bem de vez, não está superada, não chegou naquele lugar imaginário onde as pessoas chegam nos filmes, depois do trauma, e ficam tudo resolvido. Está em processo, que é o que a vida real oferece, movimento constante, 2 passos para frente, 1 para trás,
dias melhores, dias que pesam, uma terapeuta que ela vê toda semana e que, segundo ela mesma, tem ajudado de formas que ela ainda está aprendendo a nomear, está em processo. E processo é vida, processo é honesto, processo é o que eu respeito. Eu estou em processo também, com 72 anos e tudo que eles carregam. Tem uma coisa que eu não disse ainda e que preciso dizer antes de terminar. Naqueles meses todos, houve momentos em que eu quase recuei. Não vou fingir que não houve. Não seria honesto. E honestidade é a única coisa que essa história tem de valor real para quem está me ouvindo. Houve uma noite, depois que Renata ficou com raiva de mim, depois que a assistente social foi embora, e a casa ficou naquele silêncio pesado, em que eu me sentei no quarto de hóspedes e pensei, e se eu estiver destruindo algo que poderia ter sido resolvido de outra forma? E se eu estiver colocando o meu julgamento acima da vida da minha filha? Fiquei com esse pensamento por horas. E o que me tirou dele não foi coragem, não foi certeza. Foi a memória das mãos de Mateus tremendo quando eu perguntei sobre o pai no tapete da sala. Mãos de criança de 4 anos. Tremendo. Não há dúvida que sobrevive a essa memória. E se você está ouvindo isso agora e tem uma dúvida parecida sobre alguém pequeno, sobre algo que não fecha, sobre um peso no peito que não passa, eu não posso te dizer o que fazer. Não sou conselheira, não sou especialista, sou uma mulher de 72 anos que viveu uma coisa difícil e sobreviveu. Mas posso te dizer o que aprendi. Instinto de quem ama não é paranoia, é informação. E informação merece ser investigada antes de ser descartada. Na semana passada, busquei Mateus na escola numa quarta-feira de tarde. Ele saiu pela porta com a mochila quase maior do que ele, o casaco de super-herói vermelho com zíper amarelo, e quando me viu parada no portão, gritou: "Vovó!", com aquela energia de criança que não guarda nada, que coloca tudo para fora de uma vez, que ainda não aprendeu a ser contida com o que sente. Correu até mim, abraçou as minhas pernas, ficou quieto por uns 2 segundos, mas era o quieto de agora, diferente do quieto de antes. Era o quieto de criança que está descansando, que encontrou o lugar seguro e está aproveitando estar nele por um momento antes de voltar a ser furacão. Levantei os olhos do cabelo dele para o céu lá em cima. Pensou em Arnaldo, pensei na minha mãe, pensei em todas as pessoas que passaram por mim e me deixaram mais forte do que me encontraram. E pensei que a corrente não quebra quando a gente decide que não deixa. Mateus largou as minhas pernas, pegou minha mão e puxou na direção do carro com aquela autoridade de criança que sabe exatamente o que quer. "Vai ter sorvete hoje?", ele perguntou. "Vai", eu disse. "De chocolate?", "De chocolate". Ele assentiu com a seriedade de quem acabou de fechar um acordo importante. E fomos, mão na mão, no sol de tarde, para tomar sorvete de chocolate num dia comum de quarta-feira. Às vezes a reconstrução não tem discurso. Tem sorvete de chocolate, mão dada e sol de tarde. E é exatamente isso que basta. Antes de eu ir, preciso te pedir uma coisa. Se essa história tocou em algo dentro de você, se fez você pensar em alguém que você ama, se fez você lembrar de um momento em que ficou de pé, quando era mais fácil dobrar, mas compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Tem gente por aí carregando peso sozinha que não precisa carregar. Às vezes uma história é o que falta para a pessoa saber que não está sozinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais história aqui do tipo que fica, do tipo que move alguma coisa por dentro. E se você quer me contar o que sentiu, o que essa história trouxe para você, a caixa de comentários está aberta. Eu leio, sempre leio. Cuide de quem você ama. E cuide de você também. Até a próxima história.